Se eu te dissesse que criaturas gigantes dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos e desapareceram praticamente da noite para o dia, imagine um mundo onde monstros do tamanho de prédios caminhavam livremente, onde cada passo fazia o chão tremer e onde a sobrevivência era uma luta constante. Mas algo aconteceu, algo tão devastador que mudou completamente a história do planeta para sempre. Um evento capaz de apagar quase toda a vida e encerrar o reinado absoluto dos dinossauros. Hoje, você vai descobrir a linha do tempo completa dessas criaturas incríveis, desde o surgimento tímido no Triássico até o momento exato da extinção. E no final, você vai perceber uma coisa assustadora. Talvez os dinossauros nunca tenham realmente desaparecido. Seja muito bem-vindo ao Mundo Curioso. Hoje você vai embarcar em uma viagem no tempo até a era em que criaturas gigantes dominavam completamente o nosso planeta. Você vai entender como os dinossauros surgiram, como evoluíram ao longo de milhões de anos e como se tornaram os verdadeiros reis da Terra. Mas não para por aí, porque essa história também guarda um dos maiores mistérios de todos os tempos. O que realmente causou a extinção dessas criaturas incríveis? Então já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Mundo Curioso você descobre histórias que vão mudar a forma como você vê o mundo. Muito antes dos dinossauros existirem, a Terra era um planeta quase irreconhecível. Estamos falando de mais de 250 milhões de anos atrás, em um mundo marcado por instabilidade, extremos e constantes transformações. A vida já existia, mas estava longe de ser como conhecemos hoje. Nesse período, todos os continentes estavam unidos em uma única massa colossal de terra chamada Pangeia. Imagine um território gigantesco, praticamente sem divisão, cercado por um único oceano imenso. Isso fazia com que o interior do planeta fosse seco, árido e extremamente quente, já que a umidade dos mares dificilmente chegava até lá. O clima era brutal. Durante o dia, temperaturas escaldantes dominavam vastas regiões desérticas, e à noite o frio podia ser intenso. Tempestades de areia, erupções vulcânicas e mudanças climáticas frequentes criavam um ambiente instável e hostil para a vida. Além disso, a Terra ainda se recuperava de um dos eventos mais devastadores na história, a extinção Pérmio-Triássica. Esse cataclismo eliminou cerca de 90% das espécies do planeta, abrindo espaço para novas formas de vida surgirem e evoluírem. Foi nesse cenário quase apocalíptico que os primeiros répteis começaram a se destacar. Diferente de outras formas de vida, eles possuíam adaptações importantes, como pele resistente à perda de água e ovos capazes de sobreviver fora da água, o que os dava vantagem nesse ambiente seco e imprevisível. Mas é importante entender que os dinossauros ainda não dominavam a Terra. Na verdade, eles nem existiam ainda. O planeta era governado por outras criaturas estranhas e muitas vezes assustadoras, como grandes anfíbios e répteis primitivos que ocupavam o topo da cadeia alimentar. Esse período foi essencial, porque preparou o palco para o que viria a seguir. Cada mudança climática, cada extinção e cada adaptação evolutiva estavam, aos poucos, construindo o caminho para o surgimento de um novo grupo de criaturas que mudaria a história do planeta para sempre. Após a devastação causada pela extinção Pérmio-Triássica, a Terra entrou em um novo capítulo, o período Triássico, que começou há cerca de 252 milhões de anos. Era um mundo em reconstrução, onde a vida lutava para se reerguer em um ambiente ainda hostil e imprevisível. A Pangeia ainda dominava o planeta, formando um supercontinente gigantesco com regiões internas extremamente secas e quentes. Grandes desertos se estendiam por milhares de quilômetros e as estações eram marcadas por extremos, longos períodos de seca, seguidos por chuvas intensas e repentinas. Nesse cenário difícil, a vida começou a se diversificar novamente. Pequenos répteis se adaptavam cada vez melhor ao ambiente, evoluindo em diferentes formas. Entre eles estavam os arcossauros, um grupo que daria origem não só aos dinossauros, mas também aos crocodilos e às aves modernas. Os primeiros dinossauros surgiram nesse contexto há cerca de 230 milhões de anos. Mas, ao contrário da imagem que temos hoje, eles eram pequenos, leves e ágeis. Muitos não passavam do tamanho de um cachorro e precisavam ser rápidas para sobreviver em um mundo cheio de predadores.
eles ainda não eram os dominantes. Na verdade, dividiam o território com outros répteis muito mais fortes e adaptados, como grandes predadores arcossauros que ocupavam o topo da cadeia alimentar. Os dinossauros, por enquanto, eram apenas coadjuvantes nessa disputa brutal pela sobrevivência. Uma das grandes vantagens dos primeiros dinossauros estava na sua postura corporal. Diferente de muitos répteis da época, suas pernas ficavam posicionadas diretamente abaixo do corpo, o que permitia movimentos mais rápidos, eficientes e menos cansativos. Uma vantagem enorme em ambientes hostis. Com o passar de milhões de anos, essas pequenas vantagens começaram a fazer diferença. Os dinossauros se tornaram mais adaptáveis, mais resistentes e mais eficientes na busca por alimento e na fuga de predadores. E então, algo crucial aconteceu. Mudanças climáticas e eventos de extinção menores começaram a eliminar muitos dos seus concorrentes diretos. Aos poucos, quase silenciosamente, os dinossauros começaram a ocupar os espaços deixados por outras espécies. O que começou com criaturas pequenas e aparentemente insignificantes estava prestes a se transformar em um domínio absoluto. O palco estava preparado para a ascensão dos dinossauros, e o mundo nunca mais seria igual. Com o passar de milhões de anos, o planeta começou a mudar, e com ele, os dinossauros também. O período Jurássico, iniciado há cerca de 201 milhões de anos, marcou o verdadeiro início do domínio dos dinossauros sobre a Terra. O que antes eram criaturas pequenas e discretas, agora começava a se transformar em algo colossal. A grande mudança começou com a fragmentação da Pangeia. O supercontinente começou a se separar lentamente, formando novos oceanos e alterando completamente o clima do planeta. Com mais umidade no ar e temperaturas mais equilibradas, o ambiente se tornou muito mais favorável à vida. Florestas densas passaram a cobrir grandes áreas do planeta. Sampaias gigantes, coníferas e outras plantas primitivas se espalharam, criando ecossistemas ricos e abundantes. E com tanta vegetação disponível, surgiram os gigantes herbívoros. Dinossauros de proporções inimagináveis começaram a aparecer. Alguns podiam ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar dezenas de toneladas. Seus corpos maciços exigiam enormes quantidades de alimento e por isso passavam grande parte do tempo se alimentando continuamente. Mas onde há presas, existem predadores, e no Jurássico eles também cresceram. Grandes carnívoros evoluíram para caçar esses gigantes, desenvolvendo mandíbulas poderosas, dentes afiados e uma combinação letal de estratégia e força. Esse período foi marcado por um equilíbrio impressionante. Predadores e presas coexistiam em um sistema complexo, onde cada espécie tinha seu papel. A natureza atingia um nível de organização e escala que nunca havia sido visto antes. Além disso, os dinossauros começaram a ocupar praticamente todos os ambientes terrestres, desde florestas densas até planícies abertas. Diferentes espécies se adaptaram a nichos específicos, aumentando ainda mais a diversidade. E não foi só em terra firme que a vida prosperou. Os céus começaram a ser dominados pelos pterossauros, enquanto os oceanos eram habitados por répteis marinhos gigantescos. O planeta estava mais vivo, dinâmico e diverso do que nunca. O Jurássico representou o auge de crescimento e de expansão. Os dinossauros haviam deixado de ser sobreviventes e se tornaram os verdadeiros gigantes da Terra. Mas essa era de abundância e domínio absoluto ainda guardava mudanças que ninguém poderia prever. Após milhões de anos de evolução e expansão, o planeta entrou em sua fase mais diversa e impressionante, o período Cretáceo, iniciado há cerca de 145 milhões de anos. Esse foi o auge absoluto dos dinossauros, o momento em que a vida atingiu níveis de diversidade e complexidade nunca antes vistos. Os continentes continuaram se separando, formando a configuração que começaria a se parecer com a Terra que conhecemos hoje. Essa fragmentação criou novos ambientes, isolando populações e permitindo que diferentes espécies evoluíssem de formas únicas em cada região. A diversidade de dinossauros atingiu seu pico. Surgiram espécies icônicas e extremamente variadas, com formas, tamanhos e comportamentos completamente diferentes. Alguns eram predadores ágeis e inteligentes, enquanto outros eram gigantes protegidos por armaduras naturais. Entre os herbívoros, havia criaturas com placas ósseas, espinhos e até estruturas defensivas impressionantes.
Esses animais desenvolveram estratégias de sobrevivência sofisticadas para se proteger dos predadores, tornando a natureza ainda mais complexa e dinâmica. Do outro lado, os predadores se tornaram ainda mais eficientes. Espécies carnívoras evoluíram com sentidos aguçados, velocidade extrema e estratégias de caça mais elaboradas, criando uma verdadeira corrida evolutiva entre caçadores e presas. Outro fator importante desse período foi o surgimento e expansão das plantas com flores, conhecidas como angiospermas. Elas trouxeram novas fontes de alimento e transformaram completamente os ecossistemas, influenciando diretamente a evolução dos dinossauros herbívoros. Os dinossauros agora ocupavam praticamente todos os ambientes possíveis: florestas densas, desertos, planícies abertas e regiões costeiras. Cada espécie estava adaptada ao seu habitat, criando um planeta repleto de formas de vida altamente especializadas. Além dos dinossauros terrestres, a vida também dominava os céus e os oceanos. Pterossauros gigantes voavam sobre o planeta, enquanto répteis marinhos como mosassauros e plesiosauros reinavam nos mares profundos. O Cretáceo foi o ápice da biodiversidade da era dos dinossauros. O planeta nunca esteve tão vivo, tão complexo e tão dominado por essas criaturas. Mas, enquanto tudo parecia perfeito, uma ameaça silenciosa já estava a caminho, escondida no horizonte do tempo. Há cerca de 66 milhões de anos, ocorreu o evento conhecido como a extinção Cretáceo-Paleogeno. Esse foi um dos momentos mais devastadores da história da Terra, responsável por eliminar cerca de 75% das espécies existentes, incluindo praticamente todos os dinossauros não avianos. A principal causa dessa catástrofe foi o impacto de um enorme asteroide que atingiu a região que hoje corresponde ao México, formando a cratera de Chicxulub. O impacto liberou uma quantidade de energia absurda, equivalente a bilhões de bombas nucleares. No momento do impacto, uma onda de choque devastadora se espalhou pelo planeta. Incêndios globais foram desencadeados, florestas inteiras foram consumidas e uma nuvem maciça de poeira e detritos foi lançada na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por longos períodos. Sem luz solar suficiente, a fotossíntese entrou em colapso, plantas morreram e, com elas, toda a cadeia alimentar começou a desmoronar. Herbívoros ficaram sem alimento e, logo em seguida, os predadores também começaram a desaparecer. Os oceanos também foram atacados. O aumento da acidez e a falta de luz prejudicaram organismos marinhos, causando uma onda de extinção que atingiu profundamente os ecossistemas aquáticos. O planeta entrou em um longo período de escuridão e instabilidade climática. Temperaturas caíram, o ambiente se tornou hostil e a vida lutava para sobreviver em condições extremamente difíceis. A maioria dos dinossauros desapareceu completamente. Apenas pequenos animais conseguiram sobreviver, principalmente aqueles que podiam se esconder, se adaptar ou sobreviver com pouca comida, como pequenos mamíferos e algumas espécies de aves. E assim, após dominar o planeta por mais de 160 milhões de anos, os dinossauros chegaram ao fim. Não foi uma derrota em batalha, nem um colapso gradual. Foi um evento rápido, brutal e global, que mudou para sempre a história da vida no planeta. Depois de toda a destruição, poderia parecer que os dinossauros desapareceram completamente da Terra, mas a verdade é mais surpreendente do que isso. Eles não sumiram por completo. Na realidade, uma parte deles ainda vive conosco até hoje. Alguns grupos de dinossauros sobreviveram à extinção. Esses pequenos sobreviventes deram origem ao que hoje conhecemos como aves. Isso mesmo, os pássaros que vemos voando pelos céus são na verdade descendentes diretos dos dinossauros. Ao longo de milhões de anos, esses dinossauros sobreviventes passaram por um processo contínuo de evolução. Seus corpos foram ficando menores, suas estruturas se adaptaram ao voo e suas características se transformaram, mas a origem continua a mesma. Características como ossos ocos, penas e metabolismo mais rápido são heranças diretas desse passado distante. Essas adaptações permitiram que eles sobrevivessem onde outros não conseguiam, garantindo sua continuidade ao longo do tempo. Além dos dinossauros terrestres, a vida também dominava os céus e os oceanos. Pterossauros gigantes voavam sobre o planeta, enquanto répteis marinhos como mosassauros e plesiosauros reinavam nos mares profundos. O Cretáceo foi o ápice da biodiversidade da era dos dinossauros. Em outras palavras, os dinossauros não são apenas criaturas do passado, eles são parte do presente. Quando você olha para um pássaro, está observando, de certa forma, um dinossauro moderno em plena atividade.
Essa conexão muda completamente a forma como enxergamos a história da Terra. Mostra que a extinção não é necessariamente um fim absoluto, mas muitas vezes o começo de algo novo, diferente e inesperado. A jornada dos dinossauros nos ensina sobre adaptação, sobrevivência e transformação. Eles dominaram o planeta por milhões de anos, desapareceram, mas ainda deixaram sua marca viva na história da vida. E talvez a maior lição de todas seja essa: mesmo as maiores e mais poderosas formas de vida podem desaparecer, mas seu legado pode continuar vivo de maneiras que nem imaginamos. E assim termina uma das histórias mais impressionantes da Terra. Dinossauros que dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos. Surgiram, evoluíram e desapareceram de forma repentina, deixando apenas vestígios de um passado gigantesco. O que aconteceu com eles não foi apenas uma extinção, foi uma transformação. Porque, de certa forma, eles ainda continuam vivos, não como gigantes que caminhavam pela terra, mas como descendentes que voam pelos céus. Essa história nos mostra o quanto a vida é frágil, mas também o quanto ela é resiliente. Mesmo diante de eventos catastróficos, a vida encontra um caminho, se adapta e continua. E talvez a maior curiosidade de todas seja essa: o mundo que você conhece hoje já foi completamente diferente e pode voltar a mudar novamente no futuro. Se você gostou de descobrir a história dos dinossauros e quer continuar explorando mistérios incríveis como esse, então não esquece de se inscrever no canal Mundo Curioso. Deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas também descubram essas histórias fascinantes. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte mais surpreendente da história dos dinossauros para você? Aqui no Mundo Curioso a gente não para de explorar, porque o conhecimento sempre guarda novos mistérios esperando para serem descobertos. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.